Valeu, galera. Estamos aí, nosso Aviva Podcast, segundo piloto. Yeah! Segundo piloto 2, a missão. Primeiro aí foi maneiro e tal, e vamos continuar aí a nossa conversa agora com o PJ, né? Seja muito bem-vindo aí, o homem PJ. mais sujo do mundo. E Fetezinha, né? Agora eu tô limpo. Vamos trocar uma ideia aí, Ei, PJ, a gente tava conversando aqui sobre a origem do Aviva e tal, a origem do nome, como era na época e tal, o que aconteceu para mudar o nome, porque antes era Hora Livre e tal, pá. E você que era o presidente da juventude nessa época. Então, o que rolou, qual foi a parada, qual foi a motivação? No período, a gente estava pensando em fazer algo novo. Diferente daquilo que a gente já estava acostumado. E isso assim, desde o culto, do estilo de programação que estava querendo propor, e a gente estava com o objetivo de fazer algo mais simples, mais objetivo. E o nome acabou entrando aí no meio, para ter essa mudança. A gente precisava de algo novo e surgiu vários nomes na época. Vários nomes em inglês que eu não queria, inclusive. Vários nomes diferentes lá. Você lembra do Vértice? Vértice. Que leva Convergência. você. Qual é a lógica do nome Vértice? Assim, Vértice só pra era saber. um ponto de encontro entre você e Deus e as pessoas, porque o Vértice era blá blá Nossa, que o só que Vértice tem uma tinha parada aí matemático de- na diretoria. E o Barba? Foi Lina que deu essa dica, essa ideia, eu lembro disso. Ô, Por Lília. que era vértice mesmo, hein? E de novo tá assim. Acabei de Tá aqui perguntar, não? cara. Vou repetir. Aulas Ponto básicas. de encontro entre Pesquisou Deus. na internet? Não, a gente falou aqui, cara. Ah, é? Então tá. O vértice. Ponto de encontro entre você e Deus e as pessoas. Tipo, o vértice é aquele pontinho assim, né? Acho que era isso que a gente falou. Só que assim, na hora lá, Jonathan veio com o nome Aviva. Jonathan vai entrar daqui a pouquinho aí no E Meet. foi assim, algo... Pelo menos na hora, geral gostou e nem deu chance ali de escolher os nomes que foram citados. E foi assim, bem legal, e com a mudança do nome veio a mudança do estilo de culto, mais objetivo. Deu louvor, mensagem, dando oportunidade para o pessoal daqui da igreja também estar participando. A gente vê que vários jovens puderam iniciar ali pregando, dando oportunidade para os pastores da igreja. Antes a gente chamava até bastante gente de fora para poder estar Rapaz, participando. você falou agora uma parada. A gente tinha esse estigma aí de sempre, todo culto Hora Livre tinha que ter alguém de fora, uma banda de fora. A gente ficava doido para chamar gente de fora. E às vezes não tinha culto porque não tinha ninguém, sendo que o nosso material aqui, modestamente, é bom, né? E a gente ficava muito agarrado nisso aí mesmo. Aí nisso surgiu também o Ministério de Louvor dos Jovens e Adolescentes. Você vê que a quantidade de pessoas que surgiram aí para poder tocar, e acabou tendo que fazer escalas para poder estar participando das programações, acabou dividindo ali entre os adolescentes e os jovens, supriu muito bem o Ministério aí da Juventude. Aproveito para deixar o desafio aí para os adolescentes para tocar instrumentos, né? Cair dentro aí da música, Justamente né? aquilo que a gente falou no outro dia. Mentira. Entendeu, né? Aquilo que a gente falou, que a gente vinha pra igreja e fazia rodízio de instrumento. A gente tinha tempo ruim, não. Cada um pegava um pouco ali, isso desenvolve pra caramba mesmo. Quem tem assim 12, 13, 14, esse pessoal novinho, já pode ir metendo a cara aí. Tá igual pra tocar convocação do instrumento. exército, se você tem entre. É isso aí, comercial. Ah, Turíbio, com quantos anos você começou a tocar guitarra? Embaixada. Aí você vê que a gente iniciou juntando a banda dos embaixadores com a das mensageiras, depois foi surgindo mais pessoas, e você vê A primeira vez que eu toquei foi flauta doce num festival de música da Embaixada. Flauta doce. Depois que... Esse tempo aí já passou. Eu lembro dos escolhidos. Que Israel chamou. Escolhidos a dedo. mesmo. A dedo. Escolhidos mesmo, Israel. Mas antes disso eu ainda toquei flauta doce. Se for escolhidos Com Laís. se for escolhidos a dedo, ainda bem que não fui eu que escolhi. Eu ficava chateada que Laís ficava desenhando Eu não no vou caderno. falar que senão você iria escolher um anão, senão pega mal. Aí combinaria, porque não deu certo. Ó, Eu não o tenho dedo, dele. pô.
Não deu certo, mas deu certo. Que todo mundo foi tocar e, assim, foi muito bom. Realmente avivou as pessoas. Eu acho que no dia que a gente estava conversando sobre isso, a ideia era justamente o avivamento dentro da nossa igreja, sem depender de outras pessoas de fora. São bem-vindas, né, claro. Isso aí é o diferencial mesmo. Mas nessa questão musical aí, tem influência muito da embaixada, né? Que aí tá desde a minha época. Mas também, eu acho que pra galera, vocês estão tocando hoje aí bem pra caramba, o incentivo do Gilmar, né, cara? Na questão musical hoje, da juventude, dos adolescentes, a gente tem uma galera que foi muito formada pelo Gilmar. Então, Gilmar, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui. Gelado, queremos você aqui. A gente aproveitou o momento da chegada dele e pegou o gancho aí do Ministério da Juventude, então foi bom. Muito bom, muito bom. Então quer ir embora? Pode falar, cara. Não, fala com ele que ele pode fechar tudo, deixar só aqui e o alarme. Que amanhã eu vou botar tudo no lugar. Tá registrado aqui, ó. É isso aí, a gente cumpre o que a gente fala. A gente cumpre o que a gente fala. Não, eu lembro também que a gente tinha a questão do nome também que a gente gostaria de ter mudado. É porque, querendo ou não, de alguma forma, quando a gente fala do Hora Livre, eu não sei porquê, mas em algum momento a galera ficava um pouco mais desanimada. E a gente queria, tipo, a Viva, um nome, vai ser algo novo. Tipo, querendo dar uma ideia de novidade e isso, de alguma forma, a gente tentou mudar. Mas eu lembro que nessa época a gente ficou com esse rolê todo, mas 2 anos depois, quando a Ederson assumiu, a gente ficou no rolê de dar logo, de descobrir essa logo, a gente ia pra fazer reunião de desenho. Você tava nessa época ainda, da logo? De desenvolver essa logo? Não, vocês fizeram a logo da mãozinha Eu dei uma assim, né? licença pra ele. E o bom também do Aviva é que dá pra fazer várias logos legais. Não, mas então, eu sei as que letras foi um rolê, proporcionam eu sei que a gente isso. A gente fez no iPad, não foi, Mano, cara? não, então, uma vez Desenhando. ele tava na reunião na casa de Éder, nós na reunião desenhamos, na Foi casa numa- de Éder. tocava fogo. Isso aí. Eu lembro que eu desenhei esse AV aí esse daqui pode ser bom. Não foi Aí, você, não. Não foi eu. você. Não foi você. Não foi você. Não foi Lilia, você. Lilia, você tá vendo? Vocês lembram? Pode Não falar foi nessa você. polêmica. Eu desenhei esse AV Mas aí, e o Barba? E Lilia foi lá e blabum. Sabe o que eu fiz? Sabe Eu o que tinha eu uma fiz? camisa dessa daí. Não, então. Antigamente era ao dedo dos ventos. Ah lá, Aí, ó, John tá entrando Era aqui, assim hein? mesmo. Aí, calma aí. Não, vou te lembrar aqui, se eu falar a verdade, a gente não definiu esse dia, não foi na reunião de Éder, a gente discutiu, mas aí foi pra casa, e aí eu peguei o Canva lá no meu estágio, abri o Canva, Ô, tio. fiz esse AV assim e mandei no grupo, e a galera falou, pô, realmente, maneiro, só podia juntar um pouquinho mais, ou separar um pouquinho mais, e aí ficou esse AV aí, eu lembro sim. Corroboro, foi isso mesmo. Obrigado. Na sua cara. Foi isso Luta mesmo, linda, foi isso vou mostrar mesmo. pros seus pais, Jesus né? falaria a mesma coisa. Mostrar pros seus pais, Foi não tão vão respeitar. convincente que eu acreditei. Foi tão convincente. Tira a música. Não, tem como abaixar o volume só da música? Baixinho. Se deixar a música O cara tá com a mesa de som ali, não consegue fazer isso. Aí, John tá na área. John, tá aparecendo já. Bota a cara aí. Só entrei pra assistir. Só entrou pra assistir? Ué, pra botar a cara mesmo, tem certeza? É assim. Só bota o celular de lado. De lado, calma aí então. Dá pra ouvir aí? Aqui na aqui? Tá. Agora você aumenta a música aí enquanto ele... Aquela parada que você faz. Pode aumentar a música um pouco aí, tio. Pô, eu tenho que fazer tudo mesmo? Tem. É isso aí, a vida do pastor. Sustenta. Convidado Jonathan Perry. Aí, show, tá bom. Que tem muitos amperes. Amperes. Nossa, que piada boa, hein? Valeu. Todo mundo sabe que... piadista. John, você tá participando aí, quiser botar a cara aí, você vai aparecer, tá na tela, né? E vai ser bom, você é um cara bem afeiçoado. Depende. Natália acha, né? Natália acha. Ô, Natália acha o que importa, cara. É o suficiente. Então, a gente tá trocando uma ideia aqui sobre o início do Aviva e tal, né? Quando a gente mudou de Hora Livre para Aviva. E aí, Paulo Júnior tava lembrando aqui que foi você que deu esse nome, né? Aviva. Você que chegou com essa sugestão. Tinha vários nomes na mesa e tal. E você que chegou com esse nome aí, vindo do fogo. No dia a gente comeu churrasco. Avivou. Do fogo. Avivou. Do fogo? Aí fala pra gente aí um pouquinho desse tempo aí, dessa ideia. Eu acho que você e Natália estavam trabalhando como conselheiros, não é isso? Ou você estava na Unijovem ainda? Foi no... Primeiramente, boa noite aí, todo mundo aí. Prazer estar com vocês aí. Bota a cara, cara.
Eu tô ajeitando aqui, cara, o lugar pra botar aqui direito, pô. Ele tá arrumando o cenário, pô. Deixa o cara arrumar o cenário. Vai botar o violão no fundo. Calma aí, pô. Calma aí. Deixa o cara arrumar o cenário. Agora é um violão, né? Aquela maquiada, É um né? violão. Como é que vai melhorar agora aqui? Tá beleza. Estamos aguardando você. Tem pressa não. Sei não, né? Enquanto isso, ouça. Enquanto isso, você pode admitir. Enquanto isso, todo ó. mundo já admitiu que Não, fui eu não, que fiz não, a mas logo. olha só, a gente tava Falta falando. só você. Todo mundo já confirmou realmente. Que Foi ele Foi Lembraram, ele? lembraram. Todo mundo lembrou. Não, mas eu Papo lembrou. só falei que não foi você Ah. pra te botar pilha. Ah, entendi. Mas olha obrigado, só, a obrigado. criação do nome Aviva Não, foi a no criação tempo. foi e desse isso. logotipo novo Foi foi outro tempo. Foi o Foi nome tempo, aí. 2 tempos, isso aí. Eu acho que ficou 2 anos sem logo. Foi, não, era uma mãozinha, tipo... era uma Não, Exato. mas Ele esse criou. logo era Ele da criou. Unijovem. Era Unijovem É, VCT. tinha o Aviva, Não era tinha do o logo da Aviva. Aviva. Tinha um outro lá que era um lá meio raio, sei lá, um troço lá meio Não estranho. lembro, não lembrei dele não. Aí ele aí, ó. Dry Brush. Olha o homem ali, ó. Faz Calma aquele aí. lance aí, tio, do F11. Isso, sumiu a voz, sumiu a voz. Aí. É isso mesmo? F11? Ah, mas ele tá Função parecendo... F11, função F11. Ele tá aparecendo pra gente só, porque lá no vídeo não lembra dizer. Não, tá quase. Aí, garoto. Aí, John, tá aparecendo, barba. Fala aí. Então, vocês querem saber sobre o nome da Viva, né? Como é que foi? Cara, assim, a gente era... Acho que foi o nosso primeiro ano, né, de conselheiros da Unijovem. O nome Hora Livre foi também na época que eu fui o presidente, né, da Unijovem. Não sei se Zé que lembra disso. Foi ideia de Tech, né? Isso foi lá em 2010, isso aí. Então, desde lá até 2017, que foi quando mudou, né? Se eu não me engano, tinha esse nome do Hora Livre e a gente fez a reunião para poder mudar, né? A gente queria, a galera da diretoria na época estava com a ideia de mudar, né? Trazer uma coisa diferente, uma coisa nova. E eu lembro que a gente se reuniu na casa de Klinger, então tiveram as ideias e tudo mais, galera debatendo, era altos debates, né? E eu tinha esse nome me veio ali assim na hora. Eu tava pensando, a galera querendo mudança e tudo mais. Eu tava lendo muito na época sobre avivamento, né? Essas coisas. E aí me veio ali na hora, pô, e se a gente colocasse o nome de Aviva? Aí eu lembro que a galera ficou meio assim, Eu gostei na hora. pô, aí, gostei, pô, acho que dá, não sei o quê. Aí ficou aquela coisa assim, a galera digerindo a ideia e no final das contas pegou, né? E tá aí até hoje. Então, na verdade, não foi ideia minha, não, né? Foi de Deus, né? Porque, assim, Que isso. Muito bom, muito bom. Aí, Excelente, Enquanto o Eric excelente. tava falando aqui que o logo era a ideia dele, É o verdade, Jonathan vou vem e aprender. fala, Desculpa, "Pô, galera. ideia de Deus." Aprenda Não, com a o ideia foi de Jonathan. Deus. Ele tava lá no meu estágio, ele me iluminou. Agora, Aprenda com o eu confesso assim que o Hora Livre foi ideia minha, né? Eu tive muita dificuldade pra assimilar esse nome Aviva na época, mas até que pra deu certo. desapegar, né? Hã? Pra desapegar, né? Porque o Hora Livre, ele foi marcante também, né, cara? Ele também durou muito bom, era um tempo. nome bom. Então, eu lembro que na época do Hora Livre, quando a gente inaugurou, né, o Hora Livre, acho que o PJ também estava nessa época também. Pô, a galera comprou a ideia na hora, pô, todo mundo interessado, pô, o que é isso e tal, vamos lá na Hora Livre, pegou. Mas eu acredito que as coisas têm seus ciclos, né? E acho que o ciclo do Hora Livre tinha acabado realmente, já estava desgastado, né? Até o formato da programação e tal. E a galera querendo algo novo e veio um avivamento aí, Aviva. E aí ficou. Eu acho interessante, assim, pegando, né, desde antes da época que a gente fazia a união de treinamento, falei disso aí também no outro, essa fase. A gente não chegaria no Aviva no formato que tem hoje se não fosse a mudança do formato para o Hora Livre. O Hora Livre é que trouxe a programação dos jovens para o sábado, né? Teve toda essa mudança aí. O que eu era acho muito antes do Hora interessante Livre? Antes do Hora Livre, cara, era a união de treinamento aos domingos, às 6 da tarde,
né? Desde a época lá que Keisman era líder, quando eu comecei a Nossa. trabalhar como líder de jovem e tal, pastor Vandier também. E essa época Jonathan era adolescente e tal. E a gente, eu acho que foi um caminho, né, que o Senhor nos trouxe até chegar ao que é hoje o Aviva. Mas é interessante você analisar cada fase com a sua importância. O formato do Hora Livre realmente passou, acabou, né, e as coisas foram mudando até chegar ao que se tem hoje. A união de treinamento antigamente, ela tinha um estilo um pouco parecido com a EBD, só que era domingo 6 da tarde, né? Então a gente ia para a sala lá e fazia algum tipo de estudo e tudo mais e acabou. E quando a gente foi mudar para a Hora Livre, a gente sentiu, porque a gente estava sentindo a necessidade de fazer um culto mesmo e tal. E a gente já tinha visto que o horário do domingo de 6 horas não estava mais sendo atrativo, né? A galera não estava mais conseguindo chegar junto nesse horário. E a gente precisa pensar numa alternativa no horário que vai atrair mais as pessoas. E aí foi quando a gente pensou no Hora Livre, na programação, e no início ele era 6 da tarde, né? Então era sábado, 6 horas. Que a nossa ideia era a galera, vir e tal, faz um culto, louvor e palavra, 7 horas, 7 e pouca, tá todo mundo liberado, a galera sai para curtir junto, vai lanchar junto. E era a ideia inicial era essa aí. Né? Mas E eu assim, acho que a essa coisa- ideia... Opa! Pode falar. Eu acho que essa ideia continuou, porque a gente também nunca saiu da cabeça isso, que não era um culto para ser longo, com uma mensagem longa. Essa ideia de ter uma mensagem curta e objetiva, acho que foi uma coisa que perdurou e vai continuar perdurando. Eu lembro que na época o Hora Livre veio com esse objetivo e com o tempo ele foi perdendo esse objetivo. Parece que com essa perda de objetivo as pessoas foram deixando de participar, porque no final acabou se tornando parecido com um culto de domingo. Então assim, com a Viva a gente meio que voltou a, vamos botar assim, o primeiro amor lá do Hora Livre. Só que o único diferencial ali foi a questão do horário e também de priorizar muito mais as pessoas nossa mesmo, poder estar participando e levando a palavra e assim, mais no que o culto ele proporciona. Acho que teve um período assim da juventude, né, que a liderança que estava mudou o que a gente tinha feito no início e tal e ficou bem diferente da ideia inicial, mas depois acabou voltando. Aí se parar para ver, no início quando estava com esse foco, você vê que tinha um movimento muito bom das pessoas. Toda Hora Livre era cheio de pessoas participando. E assim, o bom também é que a ideia também do Hora Livre, né, Jonathan, foi fazer cedo para dar oportunidade pro pessoal fazer outras coisas depois. Antigamente era o piano da praça. A gente terminava de fazer as coisas aqui e ia direto pro piano da praça ficar sentado conversando até tarde da noite. Então, assim, era um momento que a gente curtia. Hoje a gente não tá podendo mais fazer. E agora a esse- galerinha nova tá perguntando, praça tem piano? Não, A galera nem Nem sabe lembrava que mais praça desse tem um piano da praça, cara. Nem Deixa eu lembrava mais. explicar aí. Era um local, aquele local ali no meio onde a galera faz rap de vez em quando, ali era piano da praça, pra galera Não, nova. tem um ali. piano lá ainda. Não, tem é um ali- formato de piano e tal, mas é ali que se Ali chama tem piano as da praça. teclas Não ali. tem um... Não vá São lá porque tem pedras rato. de mármore e Por favor, granito não que faça essa lembram- loucura na sua lembram casa, um não piano. Um repita. piano, né? E na Tem época a rato na gente era praça. muito preocupado, eu lembro disso, né? Que isso foi até depois que isso acabou se tornando um problema. A gente tinha muito essa questão de começar às 18 horas em ponto, né? Exatamente para isso, que tipo, terminasse 7h10 no máximo, para a galera poder ter o máximo de tempo livre. Enfim, o horário batista, né não, mano? E era por isso que também que era a hora livre, né? Tinha a hora livre do culto, aquela hora de liberdade e tal. Mas E- tinha hora livre depois do culto, que é quando a galera ia conversar, trocar ideia, namorar quem tinha namorada, né? Foi essa a ideia, assim. Aí isso depois acabou virando acabou uma pressão, né? Porque se a gente não começava às 6 horas, a gente já ficava naquela tensão, não, a gente tem que começar. E depois a gente foi relaxando um pouquinho mais, né? E aí realmente, aí depois que outras diretorias entraram, aí a formatação da programação mudou um pouco, aí meio que se perdeu aquela ideia original. Ok. Fala aí então, o PJ.
esse lance da mudança do Hora Livre pro Aviva, qual foi assim o efeito que você como líder, né, percebeu? Porque assim, você, Jonathan, também pode falar, que era conselheiro e tal. O que você percebeu nessa nova geração? Porque a gente teve uma mudança de paradigma lá, quando a gente passou daquele modelo, né, de união de treinamento para o Hora Livre, e depois do Hora Livre para o Aviva, assim, como liderança dos jovens. E aí depois eu vou perguntar também para Eric, para Guilherme, para a galera que estava aqui, Fernanda, o impacto também dessa mudança na vida deles enquanto juventude, entendeu? Assim, quando a gente veio com a ideia de mudança, se a gente permanecesse com Hora Livre do jeito que está, ela já estava, vamos botar assim, já estava trazendo aquele conceito, então não estava passando para o pessoal essa mudança que a gente queria. Então a gente achou necessário trocar o nome. Quando a gente trocou o nome, a gente já estava vindo com o nome com outro conceito. Algo bem mais para frente, Aviva. É algo que chama mais atenção e assim, bota a pessoa mais para cima. E isso daí, com o nome proporcional para isso, a gente veio com esse novo formato de culto. E eu lembro que no primeiro, deu gente pra caramba. E assim, manteve isso. Manteve essa constância. Até hoje tem essa constância. Você vê que o público é diferente, é um público até mais novo. Então, assim, tem esse rodízio de público, mas a constância continua. Então, eu vejo que mantendo esse foco principal, porque as pessoas querem participar de um culto de jovens. Então, o culto de jovens é proporcionado de acordo com aquilo que o jovem quer e espera. Então, assim, se a gente tem um culto, do estilo de culto ali, conforme o culto de domingo, a gente trazer esse culto de domingo para um culto de jovem, não tem essa mudança, não tem esse atrativo. Então, eu vejo que a galera abraçou e hoje está aí, passando aí até mesmo para os adolescentes. Você vê que os cultos dos adolescentes também seguem esse mesmo padrão e tem essa mesma constância de pessoa. Então, você vê que as pessoas chegando junto, as pessoas participando, as pessoas estando presentes, isso daí já mostra essa mudança que teve aí do Hora Livre para o Aviva. E também para o Rediar, que acabou influenciando junto aí com essa mudança. Que a mudança também não foi só no Aviva, o Rediar também surgiu com essa mudança toda aí. E os adolescentes aí estão seguindo aí o barco deles aí. Mó vibe. Foi legal o PJ falar sobre isso, porque assim, no início a gente não pensou de cara, vamos mudar o nome do culto? Não, na verdade o que estava se pensando na hora era revolucionar, entre aspas. Agora eu descobri que era voltar ao jeito que era, o Hora Livre. Só que a gente pensou, assim, só a gente chegar e falar, o Hora Livre vai ser diferente. Como que as pessoas vão acreditar nisso, né? Então, trazer um novo nome trouxe essa credibilidade pra gente. E eu achei legal ele ressaltar também a importância dos adolescentes, porque são os adolescentes que foram a nova geração, que são a nova geração. Então, se não fosse o Rediar, na época, quando surgiu... Os adolescentes sempre participam de tudo. Exatamente. Então, se não fosse o Rediar, não existiria o Aviva de hoje, entendeu? E se não for os adolescentes de agora, não vai existir os Aviva 2.0 do futuro. Mas aí, hoje, você tem uma outra coisa nessa equação aí, antes de ouvir Jonathan. É que para os adolescentes, a gente tem o Adolemês, já há 7 anos. Adolemês agora é sua vez, nunca vou esquecer isso. 7 anos, Laís. 7 anos de Adolemês. Caraca, doideira isso. Tá velho, mano. Qual foi o primeiro tema de Adolemês? Qual foi o primeiro tema de Adolemês? Eu sei que foi a camisa do Atos 20. Saia da janela. Que isso, né? Cara, sai da janela, soltei aqui, ó, nem se ligou. O Adolemês, ele meio... Tô avançada. O Adolemês, ele meio que dá um embalo assim, né? Pega a galera e motiva pro ano todo, né? Mas... Fala aí, Jonathan, na sua visão lá da liderança e tal. Perspectiva. Quero ver se você soletrar a perspectiva depois. Soltei o microfone. Ele vai falar, a visão foi Fala de aí, Deus, John. não foi minha, não. Cara, assim, eu
eu vejo uma pequena diferença, porque a nossa proposta no Hora Livre, né? E eu acho que o horário também influenciava muito nisso. Vocês devem lembrar, porque quando a gente começava às 6 horas, na época de dezembro, janeiro, cara, 6 horas a gente estava no horário de verão, era sol. E a gente fazia o nosso culto no templo antigo, né? Então, assim, a galera ia de bermuda, chinelo, camiseta. A ideia, assim, era mais estar junto, curtir o momento ali na igreja e depois curtir, entendeu? Eu acho que a mudança do Hora Livre pro Aviva, né? Veio conforme a evolução do tempo, né? A galera hoje sente muito mais a necessidade de não só se estar junto para curtir, mas para realmente adorar, entendeu? Então acho que foi uma evolução. O modelo de culto é bem parecido, porque é louvor e palavra, né? Mas eu acho que a evolução na forma da gente prestar o culto, né, se reflete hoje, até no estilo musical, né? Que aí veio o advento do worship, né? Que está sendo tocado em tudo quanto é lugar, e a galera sente essa necessidade também de tocar na própria igreja, o que é, maneiro demais. O famoso fundo preto, né? A luz baixa, aquela coisa toda. Então, assim, foi uma evolução que foi acompanhando, e o formato permanece o mesmo, mas o modelo de culto, né, ele foi evoluindo. Eu acho que a mudança para a Viva trouxe exatamente isso, entendeu? Foi a troca do modelo de culto, entendeu? De não só estar juntos mais para curtir o momento, mas para estar juntos para estar juntos para adorar verdadeiramente, entendeu? Não que a gente não fizesse isso na Hora Livre, mas era uma proposta diferente que a galera estava começando a conhecer, entendeu? E acho que é isso. Acho que essa foi a grande mudança, pelo menos na minha visão. Assim, eu também lembro de uma época que eu era adolescente, eu vinha no Hora Livre e tal, eu acho que tem um pouco de distância, até mesmo do tempo que você viveu Hora Livre e um tempo que ficou depois de você, né? Mas eu lembro que qualquer oportunidade que tinha de não ter culto, rolava. Então, por exemplo, hoje vai ser filme. Vamos fazer filme. Aí ficava 2 semanas sem ter. Vai ser debate. Beleza, vai ficar 2 semanas sem ter. Filme de novo. E aí tinha um culto e tal, solto. Mas eu lembro que, na época, era muito, assim, variável, né? Quê? Era mais flexível a programação. Se não tivesse nenhuma outra programação na igreja e tal. E aí, tipo, hoje eu sinto que, de alguma forma, sábado à noite é dia de culto jovem, tá ligado? Hoje em dia a gente já tem a ideia de que vai ter culto jovem. É claro. Chegou na sexta, você já pensa, amanhã tem a Viva. Amanhã tem a Viva. Tipo assim, eu acho que, beleza, a gente pode até fazer um dia aí, um cine jovem, alguma coisa do tipo. Mas eu lembro que na época do Hora Livre, pelo menos na época que eu peguei como adolescente e tal, e eu frequentava os cultos, não era uma cara de culto, tá ligado? Tipo, não era modelo de culto. E aí, basicamente, a gente tinha o culto só no domingo. Sendo que o culto de domingo, pro jovem, hoje em dia, é um pouco difícil de você acompanhar. A gente até falou no outro podcast, tá ligado? Que a gente tava um pouco... a liturgia do culto não facilita muito, né? Mas hoje tem de certa forma, uma referência pra gente, caraca, sábado no dia de cultuar a Deus, sabe? Eu acho que hoje em dia a galera já tá com esse conceito de que vai ter louvor, de que vai ter palavra, e é muito mais difícil hoje a gente decidir fazer outra coisa senão um Aviva ou um culto jovem, sabe? Eu acho que isso acabou mudando também com essa mudança de Hora Livre para a Viva. E, cara, essa mudança é mais que natural. Na época da minha mãe era mocidade. Na sua época foi... Vai deixar falar assim com você? Quando você tinha a minha idade, cara. Isso faz o quê? Tem quantos anos, PJ? 32, 12 Falou anos até fora atrás, do meu irmão. microfone. Agora, Tem? na minha Entendeu? época de juventude, assim, eu sou muito frustrado. Por quê? Coloca a música aí. Não tinha... Bota a música triste. Não, eu tô na música aqui. Não dá. Não, porque assim, a geração das minhas irmãs bombou aqui na igreja. Bombou. Seu Hélio, presidente da Seu Hélio da mocidade. Seu Hélio era professor, era líder dos adolescentes. Aí. Dava adolescente Aulas. pra caramba e tal, pá. Literalmente aulas. E é a geração que veio depois, né? Que eu sou 4 anos mais novo que a minha irmã, né? Acima de mim, que é a Cleide. Então a geração delas fez muita coisa, participou de festivais, tinha conjuntos e tal. E eu tocava no conjunto delas, não da minha geração. Eu tocava no conjunto da galera à minha frente, né? Você meio que sobrou assim, né? Cara, eu fiquei sozinho na igreja. Não tem ninguém. Tem ninguém. Seu pai meteu o pé. A galera da minha geração, todo mundo meteu o pé.
eu fiquei sozinho. Na minha época, praticamente não tinha juventude. Isso me deixou muito frustrado. Acho que é por isso que eu trabalho com jovens até hoje. É por isso que você casou com a mais velha, né? Casei porque foi, né, que me deu mole aí. Eu acho que é que eu tava falando, né? Acho que são momentos que acontecem durante o tempo, né? São situações que acontecem. O que a Eric falou realmente é verdade, é o que a gente tinha comentado, né? Depois de um tempo, a proposta do Hora Livre foi se perdendo um pouco, mas eu lembro que o primeiro Hora Livre, quando a gente anunciou, e na época era Orkut, meu Deus do céu. Tinha comunidade, né? Era grupo de WhatsApp. Não tinha Só nada os de coroa, né, no Instagram, podcast. Facebook, nada. Era só recadinho no Orkut para poder avisar para as pessoas que ia ter Hora Livre. E a gente não tinha nenhuma perspectiva, né? De, vai dar muita gente, porque as nossas uniões de treinamento davam poucas pessoas, né? E o primeiro Hora Livre deu 50 pessoas no templo antigo ali. A gente ficou doido, porque a gente não esperava, né? Teve que arrumar mais cadeira para botar para a galera ali, enfim. Mas com o tempo realmente se perdeu. E antes do Hora Livre, né, acho que foi nesse intermédio dessa época de Zec e da minha época, teve a época da Greúna, né, que também foi um grande movimento. Greúna eu nunca ouvi falar, cara. Tenho que admitir você. Aí, nunca ouvi falar de Greúna cara, também. falar a só de Greúna, Una. na época bombava, foi exatamente na época que a gente começou a usar o estacionamento ali de campo de futebol. Toda segunda-feira era futebol pra galera ali, né? Juntava jovem e adolescente e, cara, isso ali ficava lotado. Então foi um grande movimento também que teve de jovem e adolescente na nossa igreja. Depois ele acabou também se perdendo um pouco, aí ficou esse hiato aí, uma coisa meio morosa, aí veio o Hora Livre, deu esse igreja na galera, que depois também a gente se perdeu um pouquinho, veio a Viva, e aí hoje, dos que eu participo, para vocês é normal botar 40, 50 pessoas, né, na programação de vocês. Pelo menos os que eu participei, geralmente bate isso de pessoas. Na nossa época, cara, era uma felicidade quando vi isso tudo de gente. A gente ficava orando para que realmente pudesse vir. Eu lembro. É o que Eric falou, né? O compromisso da galera também aumentou, né? Então acho que isso é legal. Eu lembro de um dia que a gente tava arrumando as coisas no tempo antigo, eu e Eric. Lembra? Que a gente tava pondo Tantas vezes. que a gente. Muito específico, Não, muito geral. Não, sim. Eu lembro um dia, qual Que dia? a gente tava Foram pondo. tantos dias. Que a gente tava pondo as cadeiras. Aí tá. eu falei assim, mano, vamos botar 70 cadeiras. Ele, que isso, cara? Tá maluco? Vai vir isso tudo de gente não, cara. Como assim, mano? Vamos pôr, você não tem. Aí eu brinquei com ele, cadê a sua fé, irmão? Cadê a sua fé? Aí, mano, aquele dia veio muita gente. O nego tava pegando cadeira depois pra sentar. De tanta gente que veio, com certeza que veio. Óbvio, a gente botou 70 cadeiras, o pessoal tava procurando cadeira pra sentar. Vieram mais de 70 pessoas, mas assim, é muito bacana mesmo, cara. Quando você ouve de, por exemplo, o Jonathan, que Batista desde da central, desde que, sei lá, se entende por gente, né? Minha mãe conta a história de Jonathan criança aqui na igreja. E diz que... Mas vamos começar. Do jeito que você tá falando, parece que eu tenho 100 anos. Não, todo mundo sabe. Minha mãe. Não, todo mundo sabe que você tem 99. Não, Tá todo mundo tranquilo. sabe que você tem 42, velho. Calma aí. São 29 anos de igreja. Então, 29 anos aqui, cara. Putz, então você tem um delay de, sei lá, 10, 15 anos de... Dizendo que, caramba, a gente orava pra vir X pessoas e hoje é fácil virem X pessoas aqui, sabe? Isso é maneiro pra caramba, cara. Eu acho que é um combustível absurdo pra gente continuar nesse caminho. Sinal que a gente tá fazendo do jeito certo. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva aí, deu um levante mesmo. E é bom pra gente abrir nossos olhos pros desafios, né? Porque não quer dizer que porque tá vindo já um grupo fixo que... então tá bom, então vou Mas sentar aqui. assim Dobramento, também, dobramento. até a experiência que a gente teve aí no último sábado, né, no Aviva. Até, com a pandemia, a gente teve uma vantagem, tem a desvantagem das pessoas que não podem vir, né? Mas com a pandemia, eu falei isso com o Turíbio, com o Guilherme, sei lá, a gente teve uma vantagem de que a igreja hoje não tem programação nenhuma no sábado, a não ser a dos jovens. Foi com nós dois que você falou. Foi com nós dois. Tá. Com Gui. Ontem. Foi ontem, no outro podcast. Então, foi no outro dia do outro podcast, Então, você hoje tem uma constância, o sábado hoje é nosso, hoje a gente está aí diretão no sábado, eu acho que essa constância cria um ambiente que a galera gosta de estar e tal, uma constância. Mas, e aí eu falei do sábado passado tinha poucas pessoas, né? Mas assim, não diminui
o que foi o culto sábado, né? Eric tava também, eu achei que foi muito bom, cara, muito legal mesmo. O clima, a espiritualidade, tudo que rolou no sábado foi muito bom. Mas hoje concordo com o Jonathan, não tinha pensado sobre isso, que a gente tem uma perspectiva de mais número, né? Da galera aí. Sim, só pegando esse gancho que o Eric tinha comentado sobre, na época dele adolescente, quando participava dos Hora Livres, eu vejo que tem certas mudanças que acabam proporcionando esse tipo de encontro, vamos supor, de brincadeiras, de filme e outras coisas que você citou. Na minha época de Jonathan, de adolescente, os adolescentes bombavam. Era gente pra caramba, a gente estava na igreja de segunda a segunda. Então, assim, momento dos adolescentes era todo dia na igreja, a gente estava na igreja. Então, assim, esse momento... eu era criança e vim aqui e vocês estavam jogando ping-pong. Eu peguei ela no colo, como cara. Você é pedófilo. Como você é pedófilo. De olho nas sobrinhas. PJ, ficou ruim pra você. Neném, bebês. Pessoas de fora, isso é uma brincadeira. É só uma brincadeirinha. Daí acho que só PJ vai lembrar, da Kairos, né? Sim, da época da Kairos. Surgiu a Kairos na época. Quem é Kairos? Primeira banda dos adolescentes. Onde ela surgiu? Você tocou na Kairos, Jonathan? Hoje, no Globo Repórter. Eu fui membro fundador da Kairos. Sim, eu, Jonathan. Meu Deus. Membro fundador. Coisa louco. Pô, começou também naquele festival de música da Embaixada que tocou só eu e você. Depois vamos montar uma banda e montou a banda aí dos adolescentes. Pô, foi uma expectativa na época, né? Foi numa festa, acho que da família que teve aqui na igreja, não foi? Acho que foi eu, você e Thiago Vaz. Ó, banda boa, hein? Foi nós três. Aí depois Caraca, juntou a galera. Mas assim, na época... a gente tinha esses momentos de comunhão. De comunhão eu falo assim de gerar laços, de amizade, de estar ali com a galera conversando, estando junto. E terminou nosso período de adolescência, a gente passou para os jovens e a gente levantou os jovens, né? Que os jovens estavam na baixa, daqui a pouco veio o Hora Livre. Mas só que assim, a gente tinha ainda esse momento de comunhão, esse laço que a gente formou de amizade desde a época dos adolescentes. E hoje a gente vê, só tem eu, Jonathan, Saulo, Natália, mas quem da nossa época, Jonathan? Tiago. Lucimar. Vitor Marconi, né? Então, Thiago, são poucas pessoas. Thiago Vaz, poucas Vaz. pessoas. A maioria, Fabinho. a maioria saíram. Mais Fernando do que Fabinho. E assim, com o tempo... isso foi perdendo. Você via que nos cultos, as pessoas participavam dos cultos quando mudou, assim, até mesmo de mentalidade ali, da forma do culto, do Hora Livre. Você vê que as pessoas vinham para o culto, terminavam o culto e iam embora. Não tinha mais aquele momento de comunhão. Então houve a necessidade de criar esse tipo de programação diferente, sem ser culto, para poder gerar esses momentos de comunhão, gerar esses laços. O Hora Livre de fato tinha acabado, né? O Hora Livre, a Hora Livre mesmo já não... Então assim, teve essas mudanças devido à necessidade daquele momento. E você vê que hoje, quando a gente iniciou ali em 2018, era uma geração minha de Jonathan e a geração mais nova. Então tinha duas gerações aqui participando de uma liderança de Unijovem. Então, assim, essa ideia de trazer o conceito inicial do Hora Livre para agora, sem vocês saberem referente que era do Hora Livre inicial, foi intencional. Porque se a gente pegasse e falasse, pô, vamos trazer aquilo que era do Hora Livre, poderia ter alguma rejeição do pessoal mais novo de vocês. Então, a gente trouxe algo novo, sem contar que era algo que já estava presente, que deu muito certo na época. Vocês abraçaram e estão botando para rodar aí. Mas segundo então, o sábio, né, não há nada de novo debaixo da terra. Tem nada de novo. Nada de novo. Só as pessoas que ficam mais novas, né? Só as que não conseguem ficar, né? do dia de hoje. Por que tá querendo me esculachar, cara? Então você revelou o segredo, Revelamos um segredo. Nós fomos manipulados. Mas assim, Eles estão me dizendo que foi manipulado. Hoje, se olhar hoje sábado é culto, não é?
Mas vocês já tem esse momento, já tem esses laços Não, com formados. certeza, eu lembro que na época que rolava essas coisas, em nenhum momento eu acho que era negativo, pelo contrário, tinha as coisas positivas, tá ligado? Mas eu acho que teve uma mudança de conceito e realmente hoje a gente busca fazer essas coisas em outros momentos, mas sábado é cultura. Eu acho que essa ideia de gerar laços é muito importante, mas você vê que hoje em dia, depois do Aviva, o pessoal já vai ali no Zeca, já vai no Tio-Fio, propagandas aí. Então, assim, eu lembro até que na época que o PJ tinha assumido, ele falou que o mais importante era gerar comunhão, era adoração, claro, o conceito do Aviva traz essa ideia de adoração, mas gerar comunhão entre as pessoas. A gente até fazia programações para arrumar dinheiro, para fazer programações com comida de graça para gerar comunhão. Que foi o caso da festa, a festa pizza? da humildade que a gente fez, Festa da pô, humildade, baratinho. E terminando em pizza. Exatamente. Terminando em pizza foi legal também. Terminando em pizza foi Jonathan top, tava. hein? Aquilo Tô foi passando bom. mal até Pô, hoje. Quem perdeu, perdeu. Cara. Nesse dia do Terminando em Pizza, tocou Jonathan, eu e Gilmar. Nós três só. Tem vídeo Foi desse muito bom, dia muito aí. bom. Tem vídeo? Tem Aí, vídeo, se já tem vídeo. estivesse fazendo Ih, ó. live desde aquele tempo lá, ó. Era só assistir. Já tava Aquele salvo, gol irmão. arquivo. Nossa. Então, mas essa ideia da diversão, do filme, que eu descobri que existia antigamente também, porque um dia minha tia Cleide estava com uma camisa escrito Sábado Alegre. Nossa, sábado. Tio, sábado alegre. Caraca. Aí eu falei, o que é isso? Aí Veio a ela me memória de explicou. Ezequiel. Olha, várias Então, historinhas. Fala aí, tio. sábado Hoje em alegre. dia a gente Cara, tem no Adolescês muito isso, tem o Todos Todos Verão. Então a ainda existe também. Mas o Sábado Alegre era meio que um programa de entretenimento que era engraçado. Quem ficava à frente era eu e Giliardi, a gente vinha literalmente vestido de palhaço e zoava tudo, era muito improvisado e fazia brincadeiras com a galera, entendeu? E tinha uma mensagem pequena, mas era diferente do Aviva. Assim, era um dia, a gente só zoava os outros, meu irmão. Só tipo, sei lá quem, um stand-up a velha guarda. Entendeu? Era mais ou menos assim, era muita coisa improvisada e tal, e brincadeiras que a gente fazia. Era só Mas isso, esse era o Sábado Alegre. Era a estratégia pra época, né? Era o que a Então, época acho que o Todos pedia de Verão hoje estratégia é. pra você atrair É isso. pessoas Pacotes e bons. passar a mensagem, né? Então é o que eu vejo, né? As coisas evoluindo, a gente nada mais usa de estratégia para atrair pessoas, porque o principal pra gente é passar a mensagem, né? Então acho que de acordo com as épocas a estratégia vai mudando, mas a ideia, o nosso foco permanece o mesmo, que é o ID lá de Jesus, pregar o evangelho, né? Então, acho que é E aí, isso. pegando um pouco desse conceito aí do Sábado Alegre, a gente levou isso para a festa da humildade. Que a gente Pô, a não festa da trouxe humildade, igual o Sábado Alegre, mas a gente Levei Giliardi, deu uma ideia. Com a Fernanda, que eu acho que hoje bom. o que tem mais cara de Sábado Alegre é o Todos Verão. Porque eu lembro que quando a gente fez o Todos Verão lá no Adoremês, primeira vez e tal, eu lembro que citavam um Sábado Alegre direto. Aí a gente falou, vamos fazer uma tarde assim mesmo, pá. Eu lembro da primeiro Todos Verão, que a gente trouxe a banda Efésios 610 de rap, fez um palanque ali fora, pô, foi maneiríssimo. Tinha até negócio de Até skate. pista de skate, É, né? tinha Boa pista pista de de o pessoal se skate. quebrando lá. Gente pra caraca lá fora, mas muita gente. Foi cara. assim que asfaltaram a Trindade, todo mundo tava andando de skate naquela época, né? Assim Tinha que asfalto, não tinha asfaltaram. quebra-mola, né? Então, Pois é, era tava bom. tranquilo. Quando que surgiu a ilha aqui na igreja? Ilha foi Surgiu? um negócio que não deu certo. Cancela. Ilha, pô. Não, a ilha que teve foi uma programação que a gente fez, que foi tipo uma feira de dons, né? Então a gente queria saber em que a galera queria trabalhar. Aí tinha a ilha do acolhimento, tinha a ilha da música, a ilha do ensino e tal. E aí cada pessoa, ela ia para a ilha que se identificava para trabalhar, Foi entendeu? a- Então na foi época do como Simar, se fosse presidente. Isso aí, eu a quero pedir igreja com desculpa porque eu achei que propósito fosse chama outra isso Feira ilha. de Dons. Essa ilha deu certo, aqui eu lembrei. Então, não deu. isso aí deu muito certo como programação. É até uma sugestão legal, porque às vezes as pessoas ficam muito perdidas na igreja, não sabem qual é meu dom. Eu não sei tocar, não sei cantar, qual é o meu dom. Então eu acho que funcionou legal como programação. Talvez a execução depois tenha se perdido um pouco, mas como programa para as pessoas se situarem, eu acho que valeu bastante a pena. E na igreja tem vários programas, né? Porque tem aquele lance que o jovem, putz, não sei cantar, não sei tocar, vai pro som ou pra projeção. É isso. Agora tem a Agora tem a Agora tem transmissão. transmissão também. Agora a transmissão, mas outros N ministérios, pô, tem o acolhimento, tem aquele lado, berçário, putz, precisa de gente, sabe? Ó, Tem- quero ressaltar. A igreja tem. Pô, tô falando
sério, cara. Tô falando sério. O convidado se caiu o jovem, o adolescente, principalmente. Caramba, cara. Pô, quantas vezes Israel vai pra Caxito levar a cesta básica, sabe? Pô, é maneiro o adolescente fazer parte desses momentos. Pô, culto de oração aqui na igreja 7 da hora da matina, 8 horas da manhã. Pô, é maneiro também. Eu já vi em alguns. Pô, é super legal. Assim, não é um negócio igual um Aviva, óbvio, não é, pô. Quem vem é a irmã Nair, irmã Antonieta e tal, pô, isso não é... Pô, a irmã Antonieta é melhor que nós temos. Exatamente, não é um Aviva, mas caramba, é um culto que abençoa, mano, é culto, entendeu? Então, não é só domingo. Cara, a igreja é um organismo vivo e tem semanalmente suas programações. Você tá falando aí de vários cargos, quero ressaltar que PJ criou o cargo de fazedores de comida da Unijovem. Klinger principalmente trabalhou eu acho que ele muito. Não lembra disso não. Me aposentei. Não, acho que foi bom. Mas assim, acabou, mano, mas cantina hoje faz falta pra caraca, mano. É muito triste. Eu quero... Faz falta. Mano, na moral, a cantina é uma coisa um que eu dom muito abençoado. Sinto maior O hora saudade, livre mano. dominical era a cantina, né? Vamos Não, combinar, não tinha né? como. Não, tipo, hoje em dia, né, porque a gente de pandemia, eu sinto muita falta da cantina naquele tempo que a gente fazia ali. Pô, eu aprendi a fazer pastel na cantina, mano. Caralho, agora você fazer pastel. Eu aprendi a fazer muito empadão. maneiro. O melhor empadão era das Mensageiras do Rei. Vender, aí, você pô, aprendeu a fazer empadão também na cantina, Laís? Eu ia fazer empadão com Gisele. Ó, Um beijo pra Gisele, Gisele. créditos aí, Gisele. Seu empadão está rodando na casa de todas as mensageiras da sua geração. É verdade. provei semana passada, muito bom, por sinal. Aí. Muito bom. Já é por sinal. um parâmetro aí de comparação. Né? Mas Padrões assim, aí que deram certo. a pandemia em si atrapalhou muito essa questão da comunhão. Né? Esse lance de você sair até o Aviva, tinha sempre cantina. No Todos Verão, no Adolemês, também cantina direto. A gente fazia Sacolé cantina da Dona quinta, Edith. sacolé e tal, pá. E tinha esse momento mais de comunhão, né? Essa pegada aí de comunhão que hoje a gente tá bem prejudicado, mas não vai ficar assim, a gente vai voltar fazendo essas paradas todas em nome de Jesus. Isso aí. É porque crente gosta de comer, né? Quando formos comemorar o fim da pandemia, não sei quando, Vai rolar um churrasco. vai rolar o Terminando em Pizza de novo. A ideia Churrasco? Não sei. Só Empadão? lembrei de uma programação aqui também que foi marcante pra mim. Foi até nessa época que o Eric comentou que a gente começou a fazer derivados, né, do Hora Livre, né, a gente fez o Cine Jovem. Teve uma outra programação também que a gente fez, não sei se quiser lembrar o nome, que até a gente tinha um mediador, acho que era Hora Livre Debate, alguma coisa assim. Lembra disso? Tinha alguma posição de um lado e de outro sobre um assunto meio polêmico, né? A gente fez. E a gente fez também Fute Jovem BCT, que foi um campeonato de futebol que a gente organizou aí no estacionamento da igreja. Pô, a gente ajeitou o campo, fez a marcação do campo, contratamos um juiz, né, para poder apitar, fizemos uma listinha de regras, né? E aí abrimos inscrições para times e tudo mais. E aí o campeonato rolou durante o dia, né? Foi um sábado. E à noite era a entrega das medalhas e do troféu, né? E aí a gente fazia um culto mesmo, o pastor até pregou. Então, assim, nada mais era do que mais uma estratégia para no final a gente conseguir colocar a mensagem na cabeça aí de um monte de garoto que veio participar do campeonato, né? Atrás de ganhar um troféu, uma medalha. E saiu daqui com a sementinha no coração, né? Então, só mais uma programação que eu lembrei agora aqui, que foi bacana também, que a gente fez. Maneiro. Legal, lembrei dessa parada aí sim. Só que eu não sou tão ligado em futebol, não sei se nesse período eu tava no seminário e tal, mas eu me lembro. Tem um cara que ele ganhou alguma medalha nesse dia aí, que até hoje eu passo por ele aqui na Rua da Trindade assim, ele fala comigo e tal, mas eu acho que ele já é cristão e tal. Mas um conhecimento desse dia, desse campeonato aí. Foi bem legal também. Aqui temos um exemplo de pessoa que se converteu através do futebol. Eu lembro de Gabriel de Juninho explicando, né? Que o futebol era igual a estrela do Rei Mago, tá ligado? Não, você que falou isso. Você que falou Eu preguei sobre isso, cara. Que o futebol era igual a estrela do Rei Mago, mostrando onde estava Jesus, bagulho. Isso é o seguinte, teve a inauguração da embaixada lá na Terceira da Trindade. Foi isso aí, Aí a nossa banda foi tocar, a banda dos embaixadores foi tocar, e essa foi a mensagem que eu levei lá. Sobre que o futebol, que eu falei Juninho, é igual sua mãe te chama, de Juninho, né? Minha mãe me chama de Juninho. Você não Tio pegou Júnior. também. Tio Não foi Júnior. ele, Ela né? me chama de Tio Júnior. Só o rei o Juninho.
caminho. Juninho. Ezequiel nunca será, tio Júnior. Tio Júnior. Mas futebol é uma estratégia muito boa, cara. Eu falei no outro Aviva ontem, no outro podcast ontem. Aquele outro dia, que a gente por acaso tava com a mesma roupa. No outro podcast que eu entrei na embaixada porque o Éder foi lá em casa, me chamou pro futebol. Eu vim jogar futebol, gostei. Na época era esquerdinha, né? Aí vim jogar futebol. Hoje esse apelido gostei, já não... fiquei. Já não Agora, cabe. é interessante. Hoje em dia tá polêmica. Agora, é interessante o Turíbio falar isso, porque assim, vamos dizer, Eric, ele veio de fora para a igreja, entende? PJ veio de fora para a igreja, né? Caio tá aqui, Pedro também. Pedro tá aqui, galera. Pedro... Salva de palmas aí para Pedro. Pedro tá aqui, ó. Aê! Legal. Inclusive cheirando Ele foi em casa futebol. tomar banho. Mas assim, Turíbio, a avó de Turíbio sempre trouxe ele pra igreja. Sim. Eu lembro de Turíbio na igreja, a gente zoava o plantão, tio tava chiclete pra gente. Era tão bonitinho. Justin Bieber, cabelo tigela. E Justin Bieber nem era Justin Bieber, ou Justin Mas Bieber antes ainda. disso ainda eu vinha pra igreja e ficava na classe de doutrina com meu avô Euto, cara. Aí Ficava sim. lá e Na época que ainda ele dava bala de menta pra opiniões. gente. Mas bem entende, doutrinado. ele vinha ao templo, mas o que trouxe ele pra igreja foi a interação com outros jovens. É por isso que eu digo que jovem chama jovem, né? Essa parada aí. Eu comecei a vir na igreja através do PJ. Ô meu filho. Pode falar. Fala aí, no microfone, Caio. Pode Fala, falar, meu pode filho. falar. Eu comecei a frequentar a igreja através do PJ, que sempre me via jogando bola na rua e pintou na cabeça dele de me chamar pra frequentar a embaixada. Aí eu olhei assim, cara, esse menino não tem jeito no futebol, vou levar pra lá pra ver se ele aprende. Aí ele acabou aprendendo e foi pro gol, né? Na transmissão também. Você podia guardar isso aí pra outro podcast, eu fosse na frente do moleque aqui. Pô, com certeza, com certeza. E aí, pô, são muitas histórias, né? Muitas coisas que aconteceram. Mas assim, do presente hoje, a gente já falou muito do passado, né? Aí, por exemplo, PJ começou o Aviva, John trouxe o nome. Vocês têm orgulho do legado de vocês? Vocês fariam algo diferente hoje e tal? Como é que vocês pensam a esse respeito aí? Principalmente PJ e John, mas todo mundo pode falar. Eu eu acho que aquilo que dá certo, a gente não precisa mudar. Isso, no meu ver, é só melhorar. E coisas pontuais. Palavra de engenheiro agora. Então, assim, Me senti na reunião de isso daí a gente fala planejamento muito agora. na engenharia, porque a gente pode pegar essa experiência que a gente teve. Se algo estava dando certo, mudou, não deu certo, então o que a gente vai fazer? A gente volta para aquilo que estava dando certo. A gente alterou algumas coisas de acordo com o estilo da liderança em si, mas a essência está sempre a mesma. Então, assim, não importa as pessoas que passam por ali, se a essência principal que está dando certo mantém, não importa o estilo da pessoa, o estilo da liderança que está ali, que vai fluir. Então, assim, eu não consigo ver que teve mudanças. Vejo que teve mudança referente ao estilo da liderança do Unijovem, que é uma liderança mais nova do que, pelo menos eu, Jonathan, Natália e Klinge, Jael, que estava na época. Mas a essência continua. Fala aí, John. Cara, eu acho que, assim, eu fico feliz, né, de ver as coisas caminhando, evoluindo, né, conforme a sua época, a sua cultura, mas de ter, de alguma forma, contribuído para que as coisas pudessem estar como estão hoje, né, porque eu já falei para alguns de vocês que estão aí e outros que não estão também, que eu fico muito feliz de ver essa geração de vocês, de jovens, que é uma geração, ao meu ver, muito compromissada. Entendeu? Vocês têm prazer em buscar a palavra. Eu lembro que isso, na minha época, era difícil, entendeu? A galera não tinha muito essa intenção. Como eu falei, a galera gostava mais de estar junto, curtir e tal. E eu vejo em vocês hoje essa vontade de se aprofundar, né? E eu acho isso maravilhoso. Acho que vocês têm tudo para continuar crescendo, continuar tendo mais jovens
E é isso, eu acho que vocês estão no caminho certo e que Deus abençoe vocês. Hoje eu faço parte de uma outra forma, né? Assistindo, participando com vocês. Quando vocês convidam aí a Filipos para tocar também, é sempre um grande prazer para a gente. Inclusive porque eu sempre fico pensando, cara, eles chamaram a gente de novo, não é possível que eles não estão enjoados da Filipos, não é possível. A gente tem que comer isso, Zé. Cara, como é que esse pessoal não enjoa? Mas assim, é legal ver o carinho de vocês com a gente também. E é isso, cara. Continue nesse caminho aí, sempre atentos à orientação de Deus, que é o mais importante. Sempre pensem em não fazer a vontade de vocês, mas a vontade dele. Né? O Hora Livre nasceu assim. Acredito que o Aviva também nasceu dessa forma. Então fiquem sempre atentos à voz de Deus para que ele continue direcionando vocês a cada vez atrair mais e mais pessoas, porque como eu falei, no final das contas, nosso objetivo principal tem que ser um só, levar a mensagem para todas as pessoas. Não, e eu acho que é bacana vocês pensarem assim, vocês estão mais velhos e tal, a gente contribui hoje assistindo e tal, mas pelo menos pra mim, pessoalmente, mas eu imagino que pra uma galera, vocês querendo ou não, são uma certa referência, sabe? Tipo, de pessoas que de alguma forma estavam aqui na nossa época, na época de vocês, hoje continuam na igreja e servindo, sabe? Então eu acho que uma contribuição muito grande de vocês, Paulo Júnior, Jonathan, é o exemplo que vocês dão, tá ligado? De realmente ainda servir, né, ter vontade. Já ali no louvor, eu lembro de Juninho, quando ele pegou aí pandemia. Juninho Batera. Ele pegou aí transmissão, tá ligado? Meteu a cara, ficava aí direto, pra desenvolver a transmissão. Hoje tá andando, nem precisa estar aqui todo o culto, mas no início ele tava. Tipo assim, ele não só serviu ali como baterista, mas também em outras áreas. Eu acho que hoje você pergunta muito, como que o jovem casado pode contribuir, de que maneira ele pode servir, mas eu acho que muito assim, cara, continuando servindo, sabe? Tipo, continuando se dispondo, falando, estou aqui, como vocês podem ajudar, se ajudaram como conselheiro, ajudar e tal. Mas hoje no louvor, hoje em outras áreas, eu acho que é a maior forma também de o jovem que se casa e sai da área da juventude ajudar na igreja hoje, sendo exemplo para os mais novos. E eu acho que hoje vocês dois e tal, são muito bons exemplos disso, sacou? A Fernanda também, tipo, não tem como não falar. E eu acho que deveria se ter mais isso, sacou? Eu acho que é uma das formas que vocês podem até pensar, caraca, eu ajudo continuando sendo assim, então continue nesse caminho que, pelo menos pra mim, faz muita diferença, sacou? De olhar pra vocês e ver, caraca, se eles permanecem hoje, então isso daqui realmente vale a pena, isso daqui faz sentido, realmente isso daqui não vai acabar daqui quando tiver 30 anos, é um legado que continua pra sempre e que faz sentido pra eles até hoje, então pra mim também vai fazer sentido, eu acho que é uma parada bem bacana de pontuar. E às vezes surge até um novo ministério. Você tem o ministério dos adolescentes, dos jovens, e no meio ali surge um novo ministério, de jovens casados. Sacou? Que o pessoal ainda, não sei, né? Eu sou adolescente, eu sou um jovem, nem namora, nem casa, nem namora. Isso. Pega aí. Já entendeu. Cortou. Então assim, existe ali aquele intervalo entre o jovem e o GFC, que já são pessoas mais maduras, que já têm filhos e tal, e existe hoje e pode ser que surja hoje o Ministério de Jovens Casados, sabe? Jovens que participam do grupo de integração da família cristã, do GFC, e também estão lá amarradão no Aviva, fazendo acontecendo, sabe? Então, pode ser que a partir desse estalo, assim, né, de PJ Fernanda, Jonathan Natália, Fernando e Cíntia, quase falei tia Cíntia. Fernando que vai ser papai! Aê! Sabe? É um estímulo pra gente de caramba, cara. É isso aí mesmo, o caminho Faz aí, esse, cara, sabe? os fogos aí. Ai, Muito cara, sacou? Então, isso é muito maneiro. Você vai surpreender, mas o Ministério, né, de Jovens Casados já existiu há muitos anos atrás, na época das uniões de treinamento. Tinha união de jovens e união de jovens casados. Você vê como que as coisas, elas
É que eu era criança. Não existe nada de novo debaixo da terra. Eu só sabia que existia o time Mas dos eu solteiros tenho uma dos casados. proposta aí pros casais que quiserem. Eu tenho uma proposta nova aí pra galera. Depois vamos ver se a gente se reúne aí. Tem uma proposta aí de um João Unijovem híbrido aí pra casais, participando do Hora Livre, sendo referência, como já tem sido. Mas algo que seja voltado aí pra jovens casais, eu acho que vai ser maneiro. Tem a proposta aí, não é GFC, né? Mas, não assim, chega a ser GFC não, né? Mas isso que eu falei, eu acho que é muito bacana se pensar, porque eu acho que essa pergunta de agora jovem casado, que ele possa fazer, e às vezes a gente sempre tenta pensar no caminho de talvez uma programação para jovens casados, mas eu acho que talvez seja o tempo até mesmo de, dos jovens casados, vou servir, tá ligado? E a gente tava falando mais cedo ontem, independente, sobre discipular, tá ligado? Mano, eu tenho um tempo na minha semana que eu posso me encontrar com esse jovem, cara. Eu vou conversar com ele, a gente vai orar sobre algum assunto, sabe? Às vezes de ser um conselheiro, de ser um discipulador, de ser alguém que vai ouvir confessar pecados, tá ligado? Ouvir pecados, tá ligado? E dar conselho em relação àquilo. Ler o livro de João com algum jovem. Eu acho que talvez pensar também no ministério de servos jovens casados seria bacana, porque vocês já passaram por tudo isso que a gente passou, sacou? Isso pode ser um ministério, uma parada que surge, sacou? E não necessariamente é um culto jovem de casados, tá, mas é uma forma de servir. Então, eu tenho experiência, já passei por isso, eu posso ver essa menina aqui e conversar com ela, sobre sobre várias questões, perguntar como que ela tá, se ela quer ler o livro da Frozen, o que for, tá ligado? Ler alguma coisa. Ler o livro de Ruth, ler o livro de Esther, ao ler o livro de... Esses livros são bem melhores. São melhores. Tanto livro bom na Bíblia, né? Cara, não, mas porque eu falei da Frozen, porque às vezes tem que ser... Às vezes é bacana começar por uma literatura alternativa. Eu entendi, Eric. A gente tem que aconselhar as pessoas tão jovens que tem 4 anos ainda. Não, desculpa. O Frozen não foi um bom exemplo, mas eu quis dizer, tipo assim, uma leitura alternativa. Tem um livro aí sobre... Tem livro sobre sexo, tem livro sobre pureza sexual, deuses falsos, Timothy Keller, tem vários livros bacanas. Começa uma leitura com uma jovem, com um jovem. Isso eu acho que são maneiras que um jovem casado pode ajudar. Jonathan, eu e Felipe, uma vez a gente se reuniu basicamente nesse sentido que você falou. A gente conversou sobre alguns temas e a gente até deixou preparado assim um vídeo pra gente assistir e pra gente conversar depois sobre isso. Ainda não aconteceu, mas a gente marcou mesmo e vai acontecer, a gente tem certeza. E assim, cara, esse ministério, o lance dos jovens casados tá rolando. Jonathan e Natália casaram já, PJ Fernanda, Lilian e Edilon, Eric e Laís estão aí, Kathleen e Vitinho estão em outro campo missionário, estão em outra igreja na real, né? Mas, jovens da nossa igreja, que eram da nossa igreja, que vão casar. Daqui a pouco aí os candangos estão começando a arrumar namorada aí, vão casar também. Se Deus quiser, Senhor. Então vamos orar por você. Vamos orar por você. Entendeu? Então assim, isso é um ciclo. E enquanto essas pessoas vão casando, novas pessoas vão surgir na igreja. A igreja é uma organização. Os adolescentes crescendo. Exatamente, os adolescentes começam a namorar também e depois se casam e as crianças viram adolescentes. Isso é um ciclo sem fim. Então esse é um ministério que assim, durante um período da nossa igreja, ele meio que não existiu, mas se Deus quiser, cara, a partir desse período aí, desse tempo aí, vai ser um negócio que não vai deixar de existir mais. A gente vai manter esse fluxo, a gente vai manter esse ritmo e vamos fazer a parada acontecer, né? Se Deus quiser. Desculpa voltar no assunto que já saiu, mas só pra... Pode... Não. O que tem o Sábado Alegre? Não, antes de fechar, eu achei... Ô, John, se você precisar sair, é só falar aí, tá, cara? Tamo te expulsando não, mano. Não, porque às vezes o cara... Natália tá aqui no videogame, já perdi o videogame por hoje. Então tá de boa. E ela joga melhor que ele, tá? E ela joga melhor que você? Interrompeu a Fernanda aqui, vai, volta. Não, tranquilo. É verdade. Eu achei muito legal o Jonathan falar que ele acha que a gente é comprometido pelo fato de ter uma grande frequência de pessoas no culto à Viva, porque uma coisa que minha mãe sempre me falou, quando às vezes eu ficava meio desanimada às vezes quando eu participava da liderança dos jovens, eu ficava desanimada, mãe, o pessoal não chega junto, o pessoal candango, não sei o quê. E eu falei da minha mãe, porque, para quem não sabe, minha mãe é a irmã que ele citou, que na época era muito ativa, que a gente ia para isso, a gente ia para Jubag, a gente fazia viagem missionária para Curitiba. Gente, viagem missionária para Curitiba, como assim, mãe? A gente não fez viagem missionária para Curitiba, Se tivesse, eu queria.
Então, assim, tinha... Foi intercâmbio. Intercâmbio, né? Turismo sem fronteiras e tal. Mas, assim, eu acho que uma coisa que ela sempre falou, que naquela época, não tinha o jovem de 19 anos, vamos dizer, ele não fazia faculdade, raramente fazia. Ele não trabalhava, hoje em dia muitos trabalham. Ele não estudava, não tinha que estudar tanto quanto a gente... Chama você tudo de vagabundo, botar. Não, tô falando da geração antes deles, tô falando da geração da minha mãe. Não, antes dele também. Ah, é da minha também, pode falar. Então, tá assim, tranquilo. o pessoal Também tinha... era assim. O pessoal tinha muito tempo. Então, assim, eu acho muito maneiro um cara... o Jonathan, que é um cara que está tendo uma visão meio que terceira pessoa da nossa geração, ele falar que percebe um comprometimento na gente porque a gente tem muitos outros compromissos. E a gente ainda consegue ser comprometido com o serviço, né? O serviço do reino. Mas, assim, quando o Jonathan fala que vocês são comprometidos hoje, a minha geração, eu vejo que a geração anterior... A minha, né, que é no caso das minhas irmãs e tal, que bombava, a galera, né, tinha muita coisa, mas eu percebo que eles estavam muito tempo na igreja, e sua mãe pode até, né, falar sobre isso, mas espiritualmente, eu menorzinho, eu achava que eles não eram tão excelentes espiritualmente quanto vocês são. Porque... Ao mesmo tempo que eles estavam muito aqui na igreja, muitos deles queriam se libertar dos pais, porque a repressão era maior. Então, muitos deles queriam se libertar dos pais para, assim, aproveitar, chutar o balde. Entendeu? Meteu o pé na jaca e tal. E muitos realmente tinham um comportamento, em determinados assuntos, assim, muito exagerado. Então, eles tinham muito acesso a estar na igreja, mas isso não fazia com que... Não todos, claro. Né? Tinha uma galera que era bem... Muito tempo na igreja não significava santidade. Não significava, né, santidade, justamente. Entendi. Eu vejo que a galera depois da minha geração, a geração de Jonathan, a geração de vocês, inclusive é uma coisa que às vezes o pessoal fala. Alguns amigos meus falam assim, pois é que você é maluco de trabalhar com jovens? Eu falo, cara, os jovens de hoje são mais tranquilos que os jovens da minha época. Retiro mesmo. Pô, essa história que você conta de amarrar sapo no galpão, amarrar sapo, assustar bombinha, fio na maçaneta, dar choque nos outros no retiro. Cara, era muito engraçado. Né? Meu Deus. Vou até usar termos assim técnicos, né? Defecar numa sacola para jogar no quarto dos outros. Era coisa assim, Zica, cara. Queremos você aqui, hein? De Zica. Então, assim, o fato de estar muito na igreja, é claro que a sua mãe era uma pessoa espiritual. Né? E muitos outros, Valzinho, Elias, a galera, né, que era bem assim, né? Mas a maioria da galera não tinha o compromisso que as outras gerações, embora não tenham tanto tempo para estar na igreja, mas que a galera tem. Entendeu? Isso é o mérito da geração de vocês. É o mérito. É exatamente isso, cara. Eu vejo exatamente isso. Na nossa época, a Fernanda falou, é uma realidade, né? A galera tinha muito mais tempo livre. Então, assim, Paulo Júnior falou, a gente ficava na igreja de segunda a segunda, ficava mesmo, porque a gente não tinha nada para fazer em casa. A gente caía para dentro da igreja, a gente na época aprendendo a tocar um instrumento, um pedia tocar um violão, bateria, era aquela barulhada toda, a gente ficava realmente boa parte do nosso tempo na igreja, né? Mas como era difícil, quando a gente tinha alguma programação para organizar, ter gente para poder ajudar, né? Eram poucos, né? Você conseguia contar no dedo, né? E o que eu vejo em vocês hoje é exatamente isso, assim. A galera chega muito junto na programação porque vocês têm essa sede, né, de buscar. E foi exatamente nessa época, né, Zé, que a gente começou a fazer congressos, né, o mês da juventude, com temas voltados para... A gente teve o No Amor da Maçã, né? Teve o Santidade para Dentro da Cabeça, teve um tema que foi compromisso. Então, assim, foram temas voltados para, tipo assim, cara, você tem que se ligar. Não é só oba-oba, não é só estar aqui para passar o tempo. A gente precisa efetivamente ter um compromisso com Deus, né? E eu acho que hoje eu consigo enxergar muito isso em vocês, né? Isso é um mérito da busca de vocês, mas que vocês precisam redobrar a atenção, porque... Ao mesmo tempo que na nossa época a gente tinha muito tempo livre para estar na igreja, vocês
hoje não tem, e a oferta de coisas para se fazer que não a igreja é muito maior do que era na minha época também. Pelo menos eu percebo isso, né? Então, assim, as tentações do inimigo sobre vocês é muito maior, entendeu? Então, assim, você está com a cabeça cheia a semana inteira estudando, trabalhando e tal, aí sábado vai para a igreja, pô, vou curtir, entendeu? Então, assim, é muito legal ver vocês dedicando esse tempo para o Senhor, quando vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, porque, pô, você está com a semana já cheia, sua cabeça estourada, mas você prefere estar na casa do Senhor, né? Então, olhos abertos, porque o inimigo não vai desistir, porque ele vai querer que vocês não prossigam nesse caminho e permaneçam firmes, porque eu tenho certeza que Deus tem honrado a vida de vocês, ele vai honrar a vida de vocês, todo mundo que está casando aí, os jovens casados, os que estão já planejando o casamento, cara, assim, casamento é algo de Deus, então Amém. Não tenho dúvidas de que Deus vai abençoar, Deus vai honrar, Deus olha pela vida de vocês. Eu recebo. E assim, pegando um pouquinho desse gancho, João tá Você vai falar sobre casamento, sobre pegar sobrinho do filho dos outros e tal? Ele vai falar sobre a Já peguei, não adianta falar mais nada. Ele não vai falar sobre a não, tio, vai falar da irmã dos outros. Mas pegando o que Jonathan falou sobre a nossa época, que tinha poucas pessoas compromissadas e hoje tem bem mais, pegando também o que Eric falou sobre a gente sendo esse exemplo. Então, assim, é muito bom saber que a nossa postura de manter firme no foco serviu pelo menos com uma pontinha de exemplo, de influência na vida da geração agora. Vocês que estão em bem mais quantidade, pode ser pelo menos uma pontinha de exemplo em muito mais pessoas que vão vir aí depois nas próximas gerações. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Da mesma forma que tanto eu como o Jonathan ficamos felizes por ouvir que fomos exemplos para essa geração, então vocês podem pegar e sentir essa responsabilidade, que vocês são exemplos para as próximas gerações, os adolescentes que virão. Com certeza eles olham vocês como uma referência e vê isso, você pega e comete um erro. Olha o que vai gerar para as gerações futuras, aquelas pessoas que olham vocês como referência. Então, assim, isso me preocupava bastante. Então, assim, da forma que eu olhar, até quando comecei a namorar com o Fernanda, você tem que estar preparada que nosso relacionamento também vai ser referência. Muita gente vai olhar para o nosso relacionamento e vai também pegar como base para a vida delas. Então, a gente tem que pegar aquele versículo que Paulo mesmo fala, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Isso daí a gente tem que trazer para a gente, tem que bater no peito e falar, pô, da mesma forma que Paulo foi ousado em dizer isso, é uma ousadia grande. A gente também tem que pegar e ser espelho para que a gente seja referência para outras pessoas. E hoje o nível de dificuldade para vocês ainda é um pouco maior do que era nessa época, porque vocês hoje são muito mais observados, né? Sim. Nós todos, mas vocês jovens, liderança, vocês são muito mais observados, né? Os stories de vocês lá no Instagram, os status do WhatsApp, as postagens no Facebook, o que você curte, o que você dá retweet, o que você comenta. Cara, a galera tá observando tudo, os adolescentes observam e observam mesmo. E então, eles não só observam, eles observam e repostam. Printam também. Exatamente. Printam. Então, é uma dificuldade ainda maior para vocês aí se manterem na linha, né? Aí sobre esse assunto eu recomendo o vídeo aí, o Cyber Testemunho, da proposta da educação aí da igreja, né? Um videozinho aí, 40 minutinhos, não menos, acho, meia hora, sobre essas questões aí de internet, tá no YouTube da igreja. E só para finalizar minha fala, falou também sobre a questão de tempo. Antes tinha muito mais tempo. Uma coisa que até meu conselheiro Hudson falou para mim. Hudson, queremos você aqui. Queremos você aqui, Hudson. Hudson, hashtag Hudson. Olha só, Hudson, você aqui, tá ok? Fez aniversário ontem. Fez ontem, feliz aniversário, parabéns pra você. Ontem não, semana passada. Semana passada. Isso. Anteontem. Até na época quando eu tava assumindo o departamento Gonçalense de Embaixadores do Rei, que eu tava naquela pressão, caraca, não vou ter tempo e vai ser muita coisa para eu fazer. E ele virou para mim e falou o seguinte:
Não importa o tempo que você tem, mesmo que seja pouco, dê o melhor para Deus, que isso aí vai ser o suficiente. Às vezes a gente questiona muito, não tenho tempo, mas o pouco tempo que temos, podemos fazer muitas coisas. E dando o melhor, com certeza aquilo ali vai influenciar muito aí na liderança da juventude, igual quando eu falava até para vocês, que fez parte da liderança com a gente. Às vezes a pessoa se limita em, eu não posso estar presente, mas a pessoa pode estar presente mesmo não estando presente fisicamente, mas presente de outras formas, ajudando dentro do tempo que ela tem, no momento que ela tem e onde ela pode ajudar. E aquilo ali vai fazer com que tal objetivo ali aconteça, mesmo a pessoa não estando presente. Então não importa o local, não importa o quanto tempo eu tenho, mas que a gente possa fazer sempre o melhor, porque com certeza aquilo dali Deus vai estar honrando, Deus vai estar pegando aquilo dali como o melhor louvor que eu estou entregando para Ele, e a gente vai desfrutar aí de tudo que Ele tem pra gente aí, independente de tudo que vem acontecer. Que até sem palavras. Não tem. Sobre Acabou tempo. O podcast, foi bom aí, galera. Só pra fechar, sobre tempo, que Jonathan falou das nossas tentações, acho que a maior tentação do jovem de hoje, de o que eu vou fazer no sábado, é fazer nada. Porque justamente a gente fica criando aquela justificativa de, poxa, eu já trabalhei, estudei a semana toda, eu já sofri tanto, eu mereço descansar. Aí a pessoa, não vou sair de casa não. Ou então, hoje em dia, né, com a pandemia, até a transmissão, não vou participar da transmissão não, vou ver outra coisa. Vou dormir mais cedo. Vou assistir o culto de outra igreja, depois eu assisto da minha igreja. Então... depois... Querendo botar a lenha na fogueira. Depois não nunca, né? E o Barba? Não, mas, se você beber culto, pelo menos alguma coisa, né? É melhor que nada. Não, eu sei, mas acho que a maior tentação do jovem de hoje é achar que ele merece fazer nada, sei lá. Não, eu acho que uma parada que eu aprendi e quem, assim, imputou de fato esse conceito na minha cabeça foi o Edilvano. Edilvano, querendo você aqui, por favor. Edilvano, queremos você aqui. Olha só, você tem que vir aqui, Edil. Tipo assim, essa parada de tempo, cara, sempre vai ser o mesmo, era 24 horas. A gente vai ter muito mais tarefas, mas, cara, tudo tem a ver com prioridade e não tempo, sabe? Tipo, às vezes a gente fala, eu tenho faculdade, eu tenho estágio, eu tenho namorada, noiva, ou eu tenho futebol, independente bicicleta. do que, eu preciso academia, saúde e tal. Pô, beleza, aí eu não consigo, chega sábado à noite, tô cansado, chega na terça-feira do PGM, tô cansado. Na verdade é porque você sempre prioriza outras coisas, sacou? Ou você talvez esteja no momento do descanso, vai priorizar o descanso do que seu crescimento espiritual. Então em algum momento você está priorizando alguma coisa. Eles são prioriza descanso, seu estudo, seu trabalho, sua faculdade, seu namoro, seus amigos, sua saúde. É tudo tempo priorizando, sendo que o que a palavra sempre vai falar é buscar primeiro o reino de Deus. Então se buscar primeiro o reino de Deus, a prioridade tem que ser isso. Então de alguma forma, mesmo que eu trabalhe, caraca, mas a minha prioridade é o reino de Deus. Então eu tenho que priorizar Deus no meu trabalho, e no tempo de eu servir na igreja, eu tenho que servir na igreja, porque querendo não é minha prioridade. Esse conceito de que o tempo sempre é o mesmo, o que muda é a sua prioridade, é um conceito que pra mim é muito claro, que Edilvano me ensinou, e cara, tipo assim, não tem outra coisa que me faça mudar de ideia. Hoje a pessoa fala que não serve por causa de ter tempo, eu acho que ela só não serve porque ela não tem prioridade. E a melhor coisa que a gente recebe em referente à prioridade são as demais coisas. Buscar primeiro o reino de Deus. As demais coisas é você. Todas as ele demais tá falando de coisas você, serão Fernando. acrescentadas. Demais coisas. Porque Deus é muito bom e Ele derrama muitas bênçãos na nossa vida. Obrigada. Quando a gente busca primeiro o reino de Deus. Agora, eu vou te falar até que esse ano a gente está trabalhando na juventude, né, no Aviva, tema intimidade, mas dentro desse tema, aí fica registrado aí também em vídeo, a questão é que a gente até trabalhou nos embaixadores, mas a questão de prioridade é uma parada boa para o meio da juventude. Acho que é legal, assim, a gente pensar sobre isso aí pra gente... Porque, assim, queira ou não queira, é uma visão que eu também tenho a respeito de todos esses anos, de tudo que foi falado, é que a juventude, de alguma maneira, ela traz um oxigênio novo à igreja. Isso aí. Seja no formato, né? Por exemplo, olha o que foi o mês da juventude ano passado, né? Foi ano passado que a gente fez a fita crepe e tal. Foi ano passado. Então,
olha o que foi, cara, e todo mundo curtiu, gostou. E às vezes a juventude faz uma coisa no mês da juventude, eu já vi isso acontecer várias vezes, e aquilo acaba se tornando, se agregando ao organismo da igreja. Ao organismo da igreja. Então a juventude, ela tem essa responsabilidade, talvez até não tão consciente, de trazer essa oxigenação assim de ideias, de estrutura, né? Novos ares. Eu nunca esqueço quando o anúncio era no final do culto, que a gente, no mês dos jovens, a gente colocou antes. Isso. E nunca isso mais foi no final do culto. É um ponto. De estrutura mesmo do ano passado mudou. Parece que a disposição do palco. Criou algumas tendências. Isso aí. Oi? A gente criou algumas tendências. Sim, Somos então, mas os são estilistas. tendências, porque quanto mais velho você vai ficando, mais você tem dificuldade com mudanças. Então, assim, a juventude, ela traz sempre, e sempre foi assim, sempre traz um conceito novo, um visual novo, uma ideia nova e tal. E no mês da juventude é o tempo que a gente tem para... Hoje a gente tem a internet e tal, mas no mês da juventude a gente, toma conta da igreja toda praticamente, né? E aí a gente tem esse espaço para trazer essas mudanças que acabam se efetivando na vida da igreja, cara. Isso é muito bom. E aí legal. Volta no primeiro ponto que a gente tratou, a aceitação da igreja com as revoluções, né, se a gente pode dizer assim, que a juventude traz. A juventude propõe uma parada nova, que nem, no meio da juventude a gente colocou muita coisa aos domingos. Primeiro a gente apagou a luz, botamos um fundo preto, passamos fita crepe do teto ao chão da igreja, botamos a luz colorida lá. Fita crepe, ideia de Juninho. Exatamente. Juninho, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui. Qual Juninho? Juninho Batera, Juninho Batera. Ó, Juninho. Juninho Batera, filho de... Comamos, bebamos, para que não morramos. Percebemos que não havia muita criatividade pra nós. Mudamos a disposição do palco, né? Fizemos bastante coisa. Palco não, altar. Altar do Senhor. Conceito. Não vou entrar no mérito da discussão, porque eu acho que... É o lugar mais alto dentro da igreja. Aquela parte alta do templo. Então, aquela parte alta do templo ali, né? Aquele pedaço de madeira. O chão de madeira, a gente mudou a disposição ali. Antes era a banda todo mundo arrumadinho ali, a gente conseguiu ajeitar geral ali em cima, ficou maneiro, o pessoal curtiu, rolou, tá aí até hoje. Ainda bem que vocês mudaram a tendência aí do quadro de giz, do painel de giz, porque já não tá aguentando mais. A gente não aguentava mais pintar o painel. Caramba! 3 anos já com aquilo. Desabafos de um Mas podcast. você sabia? Eu tenho no último... Esse foi um lance legal. Depois que a gente fez o painel de giz, todo mundo fez. O painel ficou 3 meses ali na frente, todo mundo usou. No ano seguinte. No ano seguinte ainda teve. O fundo preto do ano passado também. Ficou ali um bom tempo, um monte de gente usou, foi quase até o Natal, né? Foi quase até chegar... Foi. É mesmo, mano. Aí, papo reto, isso aí... É verdade. Ficou, mano. Tem o nosso púlpitozinho também, que era um totem do Bradesco, né? Que virou. Vai ficar pra sempre, cara. Vai ficar eterno aquilo ali. Só pra ele ficar bom, só botar a rodinha nele mesmo. Porque o é pesado pra Meirelles. Você vê que pesado. As ideias que surgem nos congressos da juventude sempre tem coisas que vai ficar aí, ó. E a televisão no pedestal da caixa de som? Aí, já era. Todo mundo usa. Acabou. Todo mundo usa. Não perde mais essa função. Agora, então, esse conceito também de estrutura física, de ideia física, também ele vai além, cara, eu acho, né, da influência da juventude na igreja. Ele vai para a questão espiritual. Por exemplo, eu me lembro que um ano que Jonathan deu também a ideia do tema perdão, a gente trouxe 70 vezes 7. Aí a Marie, esse ano foi maneiríssimo. Marie que está lá em Nova York também. Queremos você aqui como Jonathan, hein? Online. Via Meet, E ela fez um logo legal. É uma das camisas... Camisa linda. Camisa que nós vamos relançar, isso aí. Vai vir essa camisa aí de novo. Na lojinha do Aviva. Preparem-se. Preparem-se. Relançamentos. E aí, você trabalha no mês da juventude. Fez o painel. Foi Janderson? Foi? Não sabia não. Sabia não lembrava não. E aí, não só na estrutura do que se faz, né, no palco e tal, mas também nessa questão dos temas, dos conceitos que acabam pegando a igreja toda. E depois que pega, meu irmão? E se você vê legal a questão do PGM, por exemplo, se a gente traz um tema
para o mês da juventude, certo? E esse tema vai ser tratado no PGM na terça-feira, toda terça-feira. É como se a gente chegasse no nível, né, da igreja que antigamente a gente não conseguia chegar, que é dentro da casa das pessoas, né, no PGM, de você tratar sobre o assunto. Então, eu acho que hoje a influência da juventude para a igreja é não só estética, né, ou de ideias, de coisas, cronômetro e tal, não só isso, mas também espiritualmente também. Falei também 3 vezes também. Também, né? E não é uma receita de bolo, né, cara? Não é um negócio assim que você vê numa igreja que deu certo, que vai acontecer aqui. Não são mudanças, não são atitudes certeiras. Cada igreja é uma igreja. As pessoas que estão em uma igreja não são as mesmas pessoas que estão em outra igreja. Não dá. Não é assim que funciona. Isso é óbvio. Então, quando a gente faz toma uma atitude, e direciona um norte, diz, pô, vamos fazer desse jeito, e a igreja abraça a missão e vai junto com a gente, pô, cara, isso não tem preço. Isso Eu acho aí... que nesse ponto também a gente não tem o que reclamar da igreja, não porque tem. A igreja sempre abraça o que a juventude propõe. Até mesmo que a igreja propõe, né? Oi? Igual o tema que você trouxe, você e pastor Gerson. Ah, foi. Integridade. Fizeram as mensagens. Rapaz, esse a tema mensagem, foi excelente. A mensagem encenada. Você sabia, rapaz, esse negócio de mensagem encenada aí? Pastor Gerson, queremos você aqui, Pastor Gerson. Pastor Gerson, bate. Não bater não, hein, pastor, pelo amor de Deus. Quando a gente sabe qual é o... Essa proposta do meu pastor Gerson falou comigo, eu conversei com a diretoria, a galera acatou, a gente fez, né, 3, 4 mensagens sobre Jó, naquele formato lá do consultório e tal. E assim, teve outros pastores que viram no Facebook e tal, até o pastor lá de Paraty. Queremos ir em Paraty, pastor Pedro Elísio. Queremos ir lá em Paraty. É uma mensagem não precisa vir aqui não, mas a gente quer ir. Paraty é maneirão. Brincadeira, queremos isso aqui também. Ligou pro pastor Gerson, que negócio é esse de mensagem encenada, não sei o que e tal. Então repercutiu aí até fora da igreja, foi legal. Foi bacana. E é maneiro que, assim, as paradas, nem tinha live ainda, mano. As paradas já repercutiam, sabe? Só pela fotinha do Facebook. Só pela fotinha do Facebook, sei lá, Orkut também, não sei. Olhou pra você. Orkut. Orkut. Sabe? Então, assim, cara, a gente, a Central de Trindade, eu sei, a nossa igreja, putz, desde como é que era o nome? Sábado de Louvor, Sábado da Adoração. Sábado de Louvor. Que vinha uns candangos casca grossa aí, Aline Barros, Carlinhos Félix, então, Rebanhão, nem essa época. Aí. Resgate. Então a gente... Resgate não. É bacana. Lotava. Quem? Fernanda Brum. Pô, é bacana a gente manter, não o legado de, ser a Central de Trindade, mas, cara, de ser uma igreja de referência, sabe? De que até hoje a gente faz as paradas, as pessoas perguntam o que é e replicam, né? Tendo base da gente, é sinal que a gente tá no caminho certo. E as fitas crepes aí que foi parar lá na Barra. Não vou nem falar qual é a igreja, aí, não. Pastor Tiago, a gente precisa conversar sério sobre isso, entendeu? Quem? Pastor Tiago. Queremos você aqui, Pastor Tiago. Que agora está pastoreando um novo ministério aí, né? Lá na Batista de Atitude de Niterói. Deus abençoe aí. Mas a gente viu que você flopou a nossa fita crepe. E copiou mesmo, na cara de pau. Flopou não tem esse significado não, sabe? Não tem, não. Flopou tem outro significado. Deixa eu me retratar. Você copiou na cara de pau. Nossa, plagiou. E as lâmpadas Jedi também. Ele xaringou a nossa fita crepe. Tudo bem que quando a gente pôs a lâmpada Jedi, a gente que tocava e na atitude foi Rodolfo Abrantes. Tudo bem, mas... Tudo bem que a gente ficava cego com aquela luz. Ok, tudo bem, mas assim, nem pra dar um aviso, né, cara? Isso aí, fica feio. Não, brincadeira. Mas assim, é maneiro, cara, ver que as paradas, vão em frente, sabe? Que não para aqui. imitadores, então o cara Exatamente, pegou o pé da letra e imitou. É muito legal mesmo, cara. Isso é muito legal. Mesmo. Beleza, galera. A gente tem aí quase uma hora e meia de conversa, certo? Tem sido um tempo bom pra gente aqui, né? E a gente vai caminhando aí pro encerramento. Isso foi a pergunta.
Vamos? Vamos, né? Vamos. Ou vocês querem papear um pouco mais? Vamos caminhando aí pro encerramento. Tem que ver a hora também. Comenta aí, galera, os temas, os próximos temas. Mas antes de terminar, Caio tem que fazer a moto passando, cara. Caio. Toma o microfone, Caio. Microfone, Caio, olha a moto. Muito bom, muito bom. Ai, galera. E ainda dizem que Caio não é engraçado. Ainda dizem. Caio, quer falar alguma coisa aí, Caio? Deixa o like, se inscreva no Não, Não. Deixem o like e se inscrevam no canal que tá muito bom, hein? Ó, Caio, queremos você aqui, hein? Queremos você aqui, hein, Caio? Plastificado e tudo. Vou vir. Tamo junto, João. Valeu. Pedro Marinho, fala alguma coisa aí, Pedrão. Pedro está aqui? Queremos você aqui. Pedro já está aqui, no caso, né? Não tenho muito a comentar, não. Mas é só que eu gostei muito da vibe aqui. Então... Você gostou do flow? Pode pá. Pode pá. Mas é isso. Rodrigo. Queremos você aqui, Rodrigo. Tem muitos Rodrigos. Rodrigo é tímido. Ótimo guitarrista. Excelente guitarrista. Eu quero estudar com você, Rodrigo. Eu lembro que no mês da juventude ano passado, cara, a gente... O que tava fazendo a escala, eu chamei o Rodrigo pra tocar, mané. Ele pegou a guitarra de Vida Cheia, mano. Caraca, aquela linha... Caraca, o bagulho foi bizarro, mané. Meu tio tá pensando, Vida Cheia, grande coisa. Vida Cheia da Hilson. Pô, mané, música cabulosa, cheia de delays e reverbs e Tomorrowlands. A minha época não é época do delay, minha época é época do Super Overdrive. Época muito boa. Laís, considerações finais, Laís. Você está linda, Laís. Quero esperar o próximo. Foi bom, amor? Foi bom? Beleza. Tá com fome, né? Depois que assistiu o primeiro e depois... Não, hoje não. Vai ser o próximo mesmo. E agradecer também ao nosso convidado, mais que especial, o Lhama. A Lhama! Aê! A Lhama! Essa é Laís, hein, rapaziada? Aqui, Laís. Olha lá, botou Laís. Olha lá, cadê? Faz isso não, cara. Faz isso não. Isso porque ele diz que ama a menina. A do Dani Gentili. Valeu. Quero agradecer também o Jonathan aí, você deu o tempo pra estar aqui com a gente. Valeu, John. Valeu. A sua história é a história da juventude, certo? A gente tem muita coisa aí em comum, mas você vai voltar aqui presencialmente para falar sobre a sua experiência musical. Eita! Louco, meu! Desde quando você cantava lá com seu pai e tal, até hoje. Valeu? Valeu, vai ser um prazer, cara. Agradeço aí vocês pelo convite, foi maravilhoso. Parabéns pela iniciativa. Mais uma vez aí vocês antenados do que tá rolando e mais uma 7h37, galera. Só pra avisar que a gente nunca se cansa da Filipos não, tá? Só pra saber. Não vi. Ela falou que a gente nunca se cansa da Filipos. Pô, graças a Deus, a Filipos existe porque vocês nunca se cansam, porque se tivessem cansado. E às vezes até eu me canso. Eu não me canso. Graças a Deus, cara, assim, eu agradeço muito pela vida de vocês. E é isso, assim, estamos juntos se vocês precisarem, qualquer coisa, tô disponível, a Natália também. E é isso, é só chegar, só falar que a gente tá à disposição de vocês e vai ser um prazer estar com vocês novamente. Aí, no dia que o Ebert der um voozinho rasante aqui pelo Rio, reunir aí, ó, a Filipos original, chamar os rapaz, aí tem história, hein? Chamar os É só no YouTube, né? Chamar o Filicast aí, fazer o Filicast aí, ou o Podlipos, sei lá, um negócio desse aí. Vai dar eu tenho certeza que tem história pra sair daí, meu irmão. Tem resenha. Filipos tem muita história boa, né, John? Com certeza, graças a Deus, uma história boa. Beleza, então, galera, quer falar alguma coisa, filhão? Caraca, mó tapão, então. Esse é discípulo de Pastor Gerson mesmo, velho. Igual Pastor Gerson, meu irmão. Tapa do Tchê.
Aí, pode fazer um negócio desse também de reunir os candangos aqui, o pessoal da Dorarte, mané. Fazer umas histórias aí. Será? Eita, Ah, ó. tem que ser... Felipe! Tem que ser uma sala maior, cara. Não, aí faz Corta tudo. corta essa parte pra ele não ficar mal. Não, sério, dá pra contar a história dos ministérios da igreja. Não chamar o grupo todo em si, mas pessoas pontuais, tipo, chamar... Só não pode chamar Valzinho, que ele tem história desde a época Não, da Valzinho Arca, tem que pá. chamar pra contar como é que foi a instalação da rede elétrica da Arca de Noé. Como é que foi isso tudo, né? Porque o cara é um Matusalém em pessoa. Né? Toma um bocadão. Fala aí. Tomei a pancada e não falei. Não, é isso aí. Devolvendo na mesa. A gente espera que esse podcast aí seja muito edificador na vida de vocês. Está sendo pra gente agora. Foi nesse momento, nesse dia. E é isso. A gente edifica primeiro a gente espera que edifica vocês. E essa é a nossa contribuição pro reino aí. É uma novidade. Aí é uma coisa diferente, tá? E a gente espera que vocês compartilhem, espalhem para seus amigos, família e participem com a gente. Dê dicas, dê opiniões. Feedback. A gente espera o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente, tá? A gente quer muito ouvir vocês também. Valeu? Eric. É isso aí. Acho que o Turibo falou tudo que eu queria também. É isso daí. Comenta aí o que vocês precisam, o que vocês acharam bacana, o que poderia melhorar. E é isso aí. Pra terminar, vou deixar só uma piada aí em homenagem ao nosso pastor Gerson. Meu Deus. Vai deixar mesmo? Vocês conhecem as 3 ferramentas do gaúcho? Meu Deus. Não, cara. É o serrote, o alicate e o martelo. Porque bate. Jonathan escangalhando de rir. Em homenagem a você, pastor Gerson. Só porque ele tá trabalhando agora. Chegou 1h30. Beleza, galera? Vamos cortar esse piadinha ruim aí, tá ok? Só vou deixar aqui pra vocês texto de João 16, versículos 15 e 16, certo? Aí, pra todo mundo que tá assistindo aí, pra nossa juventude. Não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque todo o que ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vô-lo conceda. Amém. Falou, fui, acabou. Valeu!